A nossa próxima questão aí é citologia, tá? Quando a gente fala de citologia, claro, tem vários aspectos que a gente pode analisar, né? Então, como a questão vai ter alguns aspectos específicos, a gente vai analisar o texto, claro, e alguma coisa eu posso comentar depois. A questão 9, também é uma questão de Enem, tá? 2015, ela diz o seguinte: o formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discordes, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, com os neurônios, e ainda algumas alongadas, como musculares. Antes de a gente analisar os itens, vamos aqui, tá? O quadro aqui para a gente poder falar um pouquinho, tá? Bom, quando a gente fala diferenciação celular, não esqueça que inicialmente a gente veio de qual célula? Professor, é um espermatozoide e um óvulo. A gente não veio essas células não são nossas. Essas células são, respectivamente, do papai e da mamãe. A nossa célula mesmo é o zigoto. Então, assim, o espermatozoide e o óvulo, tá? São as chamadas células haploides, porque ela tem só metade da carga genética. Ou nós chamamos de células N, porque N é o número de tipos de cromossomos da nossa espécie. Então, o nosso N, por exemplo, é igual a 23, o da nossa espécie humana, tá? Homo sapiens sapiens, tá? Quando essas células se encontram, ela vai promover o processo que nós chamamos de fecundação, que na verdade seria a junção dos pronúcleos, ou seja, dos núcleos de cada gameta dentro de uma única célula, no caso, o óvulo, né? E aí esse vai formar o que nós chamamos de zigoto. Como houve a junção da carga genética masculina e da carga genética feminina, que na verdade são os mesmos tipos de cromossomo, então nós vamos ter pareamento dos mesmos cromossomos, ou seja, a gente vai ter cromossomos homólogos. E aí nós vamos ter a célula chamada zigoto. Esta sim vai ter o dobro da quantidade, né, da metade, então vai ter a quantidade normal, ou o que nós chamamos de células diploides, ou 2 N's, porque é o dobro dessa quantidade. Então, total aqui vai dar 46 cromossomos, que é o padrão de qualquer outra célula normal que a gente tem no organismo. Um detalhe que, quando a gente fez a leitura da questão, a gente falou que as células se diferenciam. Então, assim, essa célula, a partir dela, outras células vão surgirem. E essas células vão ser indiferenciadas, ou seja, não vai ter uma especificidade. Com o passar do tempo que ela vai formar as camadas embrionárias e vai desenvolver a partir de então, aí sim que ela vai começar a se especializar e formar as células, respectivamente, de cada um do tecido, né? Seja, como ele falou, seja as células musculares, ou os neurônios, ou as células do sangue, ou as células da pele, enfim. Mas lembrando, todas elas vão ser oriundas dessa mesma célula que, por sua vez, tem 2N, ou seja, tem 46 cromossomos e é uma célula diploide. Então, assim, as células se diferenciam porque elas vão se especializar formando tecidos e órgãos respectivos. Mas ambas têm o mesmo material genético, porque ambas vão ser originadas de um processo de divisão celular que nós chamamos de mitose. Então, a mitose basicamente é um processo onde uma célula, que a gente chama de célula-mãe, vai formar 2 células filhas. E essas células são idênticas às células da célula-mãe e têm a mesma quantidade de carga genética. Tá? Então, sabendo que essas células são células filhas e que são originadas da célula-mãe, então elas vão ter a mesma carga genética dessa célula que foi originada. Então, claro, e assim para todas as outras que forem surgindo porventura. Tá? Então, baseado nisso aqui, a gente acho que já dá para fazer os itens da questão. Vamos lá. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células podem ocorrer. Letra A. Ou podem ocorrer não, podem pôr. Letra A. Produzirem mutações específicas. Pessoal, as mutações geralmente ocorrem ao acaso. Então, não necessariamente são específicas. Elas podem ser aleatórias e não necessariamente ter um período adequado para acontecer. Tá? Então, esse item aí não está assim, sendo mais objetivo. Vamos lá ver o item B. Possuírem DNA mitocondrial diferente. Pessoal, um outro detalhe importante é que, como
na fecundação, o espermatozoide vai liberar o seu pronúcleo, ou seja, seu material genético vai entrar dentro do óvulo, o material mitocondrial de origem paterna, eles não vão permanecer nas nossas células. Então, todas as mitocôndrias que nós temos nas células do nosso organismo, independente de qual célula, todas elas são de origem materna. Então, assim, o material mitocondrial das células são iguais ou pelo menos idênticos aos da mãe. Então, claro, as mitocôndrias são de origem materna e elas vão reproduzindo e vão se espalhando nas células de acordo com que elas vão se dividindo. Então, não seria o item correto. O item C. Apresentarem conjunto de genes distintos. Pessoal, a gente viu que todas as células sequenciais, ou seja, porventura, descendentes das células anteriores, têm o mesmo material genético, ou seja, os mesmos cromossomos, o mesmo conjunto de gene, então ela não pode ser distinta. Letra D. Expressarem porções distintas do genoma. Legal, isso aí. Se vocês olharem aí, expressarem porções distintas do genoma. Eu vou fazer uma análise no finalzinho, mas possivelmente vocês vão entender que essa resposta, essa é a correta. E a letra E, ter um nome distinto de cromossomo. Não. Todas as células a gente viu que elas são células diploide e tem um conjunto formado por 46 cromossomos. Vem aqui rapidamente no quadro, só para a gente poder fazer uma outra análise. Quando a gente fala de conjunto de genes, genomas, tá? Expressão de genes, a gente tem que relembrar um outro detalhe. Basicamente, nós temos uma molécula que nós já conhecemos como molécula que guarda as características genéticas, que nós chamamos de DNA, tá? DNA. Essas moléculas, tá? Elas fabricam a outra molécula, a partir dela, chamada de RNA. Tá? Deixa eu fazer aqui em cima para ficar melhor, tá? Para vocês visualizarem, tá? Então vamos ver. Então nós temos aqui a molécula de DNA e quando as fitas separam, tá? Por componentes enzimáticos como a RNA polimerase, elas vão separar essas duas fitas e a partir dela vão gerar uma fita chamada de RNA. Esse RNA, vamos supor que é o RNA mensageiro. Qual a função do RNA mensageiro? Ele vai ser, claro, traduzido, ou seja, lido pelo ribossomo, ou seja, nós vamos ter uma outra estrutura chamada ribossomo, que vai, agregar a essa fita, ou seja, vai ler a cada parte do RNA mensageiro, fazendo a tradução, por exemplo, para os aminoácidos, que porventura serão adicionados para a formação da cadeia proteica. Só que a gente precisa relembrar um detalhe. Essa fita aqui de RNA seria uma fita bruta. Então, esse RNA vai ter vários fragmentos que vão codificar algumas características. O que nós chamamos de RNA codificante, vamos dizer assim, ou genes, tá? Porque foram transcritos da molécula, uma das moléculas do DNA. Só que tem um detalhe. Nem sempre o RNA que vai ser traduzido pelos ribossomos vai ser sempre o mesmo. Ele poderá ser recortado. Esse processo de recorte chama-se splicing. Tá? Splicing. Então, o splicing, o que é, na verdade, é um recorte de molécula de RNA de acordo com o interesse que o DNA tenha executado o comando para fabricar algum tipo de substância de interesse, uma proteína em si. Então, esse RNA nunca necessariamente vai ser o mesmo. Ele pode ser recortado de várias formas. Então, nesse caso, quando o item lá da questão fala, por exemplo, expressar porções distintas do genoma, esse vai ser o nosso item correto. Por quê? Porque esse splicing esse processo de splicing vai fazer vários recortes, às vezes do mesmo RNA mensageiro, mas de maneira diferente, para codificar diversas manifestações diferentes, que é o que também ajuda, por exemplo, na promoção do que eu tinha falado anteriormente sobre a especialização celular. Então, voltando lá para a questão, só para a gente poder fazer a marcação. Então, resposta da nona questão, letra D, expressar porções distintas do genoma.